Eduardo Bolsonaro, ele criou uma teoria da conspiração tão delirante, mas tão bizarra, que ele virou motivo de piada dentro do PL. Porque o Eduardo começou a falar que vai haver uma grande mobilização internacional vinda do Donald Trump para reverter a cassação política do Bolsonaro. E esse ataque do Elon Musk ao Alexandre de Moraes seria o primeiro passo desse movimento. Gente, é muita sandice, é muita infantilidade. Olha as coisas que o cara acredita. O que não é a teoria da conspiração é a represália que o Lula deu nos deputados bolsonaristas que assinaram o pedido de impeachment. Ah, isso foi gostoso. Mas essa teoria da conspiração é tão bizarra que ela virou chacota no PL. Os caras estão falando assim, isso é um delírio do Eduardo. Mas o que você acha disso tudo? É um delírio do Eduardo? E você gostou do Lula dando essa represália nos bolsonaristas? Não, se você concorda que o bolsonarista é infantil, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Quando eu vi, pessoal, o texto, o artigo eu não consigo nem falar, da Bela Megali do O Globo, apresentando essa teoria bizarra, que possivelmente foi feita pelo Eduardo Bolsonaro, nas palavras da Bela Megali, eu simplesmente assim fiquei sem acreditar. Porque os bolsonaristas, eles estão propagando nas redes sociais deles, nos grupos mais obscuros da sandice, que haveria uma possibilidade de reverter a cassação política do Bolsonaro, devolvendo ao ex-presidente os direitos políticos para poder disputar 2026. E o pivô de toda essa trama seria Donald Trump, que após derrotar Joe Biden e assumir a Casa Branca, isso lá em 2025, ele iniciaria um processo de pressão junto aos empresários brasileiros que possuem grandes negócios nos Estados Unidos, para que ele, Donald Trump, pressionando os empresários, iriam pressionar o STF a devolver os direitos políticos ao Bolsonaro. É um negócio, assim, bizarro. Bizarro. Isso fere a soberania nacional. Pra que o Donald Trump ia se preocupar com isso? Mas a cereja do bolo e o movimento inicial... Deixa eu desligar aqui porque tá piscando essa lâmpada, não sei o que tá acontecendo. Seria o Elon Musk, que atacou o Alexandre de Moraes e por conta disso, todo esse movimento inicial já teria sido iniciado. Gente... Esses caras, eles são completamente desconectados da realidade. Por isso que foi bom o Lula dar um basta nessa galera. Porque teve lá o pedido de impeachment contra o Lula pelas falas dele a respeito do que acontece no Oriente Médio. Um monte de bolsonarista quis fazer gracinha na rede social. E eles foram avisados. Se vocês assinarem pedido de impeachment, vai ter represália. Não vai ter nada. Não vai ter. Os caras estão desesperados agora. Porque o Lula não liberou as emendas aos deputados da oposição que assinaram o pedido de impeachment, e eles têm prazo para enviarem essas emendas para os seus redutos de votação, para fecharem assim os acordos de filiação. Os caras têm prazo por conta do período de campanha, as regras são mais rígidas, as regras são mais duras, e os caras, os deputados, eles estão desesperados. Ninguém mandou querer fazer gracinha. Quiseram fazer graça? Agora aguenta a tinta. Aguenta o boné, porque vai vir pesado. O que não vai vir pesado, porque vem muito fofo, é essa teoria conspiratória do Eduardo Bolsonaro. Essa teoria malucada com a participação do Donald Trump possivelmente foi criada pelo Eduardo Bolsonaro, segundo as informações da Bela Megali, do O Globo. Porque uma teoria da conspiração dessa só pode sair da cabecinha diminuta do Eduardo Bolsonaro, que a gente questiona aqui a capacidade de alfabetização dele. Ele é um limítrofe, ele acha que ele é um grande pensador, ele se coloca como sendo um articulador da extrema-direita global, mas esse cara ele é um nécio. As coisas que ele fala, e o pior é que assim, se ele fizesse essa teoria da conspiração para engajar os bolsonaristas, beleza, vai lá. Mas não é isso. Ele acredita nisso mesmo. Ele se acredita como sendo um grande articulador. Ele acha mesmo que ele vai conseguir convencer o Trump a pressionar os empresários. Ele não consegue entender toda a complexidade das relações sociais, das relações globais. Ele não entende nada que é complexo. E ele também não consegue entender o simples. Ele não consegue entender que a namorada largou porque ele é pequeno. É impressionante isso. É uma visão infantil de gente que não consegue, que tem problemas cognitivos. Eu falo pra vocês sempre. E tem muito comentarista político que não consegue atentar, melhor dizendo, para as teorias conspiratórias bolsonaristas.
Para entender o bolsonarismo, é necessário entender do ponto de vista da conspiração. Os bolsonaristas, eles têm um pensamento muito limitado. Então o que eles fazem? Eles criam conexões na cabeça e explicações que são fáceis de serem entendidas. É a mesma coisa que acontecia, por exemplo, na Grécia Antiga. Antes do movimento de rotação da Terra ser descoberto, porque isso foi descoberto, as pessoas achavam que o deus Apolo passava com a carruagem do Sol. Porque entender que a Terra gira é complexo. Como que a Terra gira se eu tô parado? E o Eduardo Bolsonaro e os bolsonaristas, eles criam essas simplificações, essas abstrações para entenderem os movimentos complexos. É por isso que eles viram piada. O Eduardo virou piada dentro do PL, é um deboche. Os caras falaram assim, meu, como que um negócio desse vai prosperar? É mais um delírio do bolsonarismo, a ala mais pragmática do PL. Como que o Donald Trump vai fazer esse tipo de interferência? Isso acaba afetando a soberania nacional. Ah, mas os Estados Unidos, eles falaram, gente, não, vamos parar com isso. Não dá pra fazer esse tipo de coisa. É impossível, é um delírio, é um pensamento completamente infantil do bolsonarista. E o Eduardo, o pior é que ele não tem noção que ele é o bobo. O pior tipo de bobo é aquele bobo que não sabe que ele é bobo. E o Eduardo é exatamente essa pessoa. Exatamente. O Bolsonaro tem uma estratégia para 2026? Tem. Foi revelada pela revista Veja. E não é essa do Donald Trump. O Bolsonaro, ele vai ficar interpelando o recurso para fazer a sua candidatura valer. Mais ou menos como aconteceu com o Lula em 2018. O Bolsonaro está cassado, mas o Bolsonaro vai ficar com liminar atrás de liminar, e enquanto as liminares não forem derrubadas, ele continua como candidato. Até a candidatura dele ser impugnada. E quando vai ser? Possivelmente no início da campanha. Então o Bolsonaro vai criar esse tumulto? Vai. Mas essa é a estratégia dele. Não a teoria conspiratória do Trump. E ele pode fazer isso se não houver nenhum tipo de medida contra essa palhaçada dele de se refugiar na embaixada húngara para brincar de gatomia. Porque dentro da embaixada húngara, o Bolsonaro não pode ser preso. E ali ele pode circular livremente pelo interior da embaixada, ele pode se colocar no portão e pode ficar fazendo comício dali, como candidato, tumultuando todo o nosso processo de votação, tumultuando as nossas instituições. Então é muito importante que o Alexandre de Moraes, que o Paulo Gonet, que o STF, que o Judiciário como um todo, não deixe barato o que aconteceu com o refúgio na embaixada. Porque Trump interferindo aqui, isso não vai acontecer. Isso é uma palhaçada, uma tontice do Eduardo Bolsonaro. Mas o Bolsonaro interferindo no nosso processo de votação, isso ele tem poder. E isso ele vai fazer, ele vai encher o saco.